Veja bem, depois de 40 anos que esse povo vivia peregrinando pelo deserto, o povo de Israel chega até a terra prometida, só que com um problema à frente. Então veja bem, Deus tinha feito uma promessa para esse povo. Esse povo caminharam 40 anos no deserto. Aquela geração que saiu lá do Egito foi toda sepultada no deserto. Ali então, quem estava diante da passagem para a terra prometida era uma nova geração. E agora com um novo líder chamado Josué. Então o povo estava com uma nova visão. Mas veja bem, quando eles chegam naquele intuito, agora nós vamos nadar na bênção, agora é a hora da nossa vitória. Veja bem, quantas pessoas que pensam dessa forma: agora é a hora da minha vitória, agora eu paguei o preço, agora eu tomo posse. E aí o que acontece? De repente você vê os problemas na frente. Aí o termômetro da fé faz o quê? Zerou. Por quê? Porque você está diante dos problemas e você então não imaginava, mas Senhor, depois de 40 anos, depois de ralar tanto, meus amados, aquele povo, aquela geração que foi enterrada lá no deserto, o grande problema desse povo, o que era? Era murmuração. Eles ficaram 40 anos ali sendo trabalhados no deserto porque eles viviam murmurando e reclamando. Quantas pessoas que não perderam bênção devido a isso? Quantas pessoas que não atrasaram do seu milagre, que atrasaram o seu ministério por murmuração, por reclamação? É verdade ou não é? Quantas pessoas que ainda estão sofrendo porque é um povo de dura cerviz, um povo que reclama, um povo que chora, um povo que fica lamentando, um povo que fica arrumando todo tipo de discurso para justificar sua covardia, o seu medo, a sua entrega, a sua obediência, que não querem de maneira nenhuma se render ao grande eu sou. E não adianta mais, que não há salvação em nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus. Não adianta, que não existe nenhum outro que vá para o céu se não for através da sua palavra, da sua direção. Por isso que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então ele é o único caminho. Então temos que nos render a ele, temos que sair do pedestal, temos que deixar de querer ser o centro, o protagonista de tudo. Hoje nós vivemos numa geração da qual tem que estar em evidência o tempo todo, né? Hoje é mídias sociais para todo lado, é todo mundo querendo aparecer, é todo mundo atrás de um like, é todo mundo querendo se dar bem, entendeu? Vem a palavra de Deus, a gente vê que com Deus é tudo diferente. O Senhor diz que aquele que é último será primeiro, aquele que diminuir é que Deus vai crescer sobre ele, aquele que se humilhar é que será exaltado, não é verdade? Entendeu? Então, meus queridos, em nome de Jesus, vamos verdadeiramente nos posicionar como os verdadeiros homens e mulheres de Deus que somos. Ou então, que Deus que nós estamos servindo, que tipo de evangelho que nós estamos caminhando. Amém? Glórias a Deus. E aqui nós vimos então, o povo estava com um grande problema na frente. Eles estavam com o Rio Jordão, que naquele tempo estava transbordando. Amados, é por isso que para andar com Deus você tem que exercitar a sua fé. Você tem que parar de viver emprestando a boca para o diabo, a tua mente para o diabo. E você tem que purificar, você tem que se santificar para que você venha viver os milagres de Deus. Veja bem, esse povo estava aí diante de um Rio Jordão que estava transbordando. Olha, quando o Rio Jordão está em enchente, ninguém passa, humanamente falando. Ninguém consegue passar, por quê? Porque as águas ficam muito violentas, elas carregam quem tentar. Aqui esse povo estava diante dessa situação, estavam diante do Rio Jordão. Só o Rio Jordão estava separando aquele povo da sua terra. Veja bem, olha, só esse rio que está te pedindo de você crer, que está falando na tua cabeça que não vale a pena, atravessa esse Jordão, supera esse Jordão, sai dessa situação, porque isso está te amarrando, isso está te fazendo infeliz, isso está te fazendo uma pessoa que continua vazia e nunca consegue preencher o vazio que carrega dentro de você. Por isso que muitas vezes você se esconde atrás de uma câmera. Por isso que muitas vezes você se esconde atrás de uma desculpa, de um problema. Veja bem, nós não podemos nos esquivar, fugir de atravessar as águas. Porque se a gente não atravessar essas águas, nós não vamos viver a nossa vitória. Nós precisamos vencer esses monstros que se levantam diante de nós. Ah, pastor, mas como que eu vou fazer isso? Agindo agora. Tomando atitude, tomando decisão, indo em frente, mas indo com fé, indo acreditando no Deus que você diz que serve, no Deus que você diz que acredita, no Deus que você diz que é a sua maior inspiração.
Que inspiração, que amor, que Deus é esse que não pode te sustentar, que não pode te segurar para que as águas não te carreguem? Veja bem, aquele povo tinha um propósito de ir à terra prometida. E se a gente for aí no verso 15, diz aí, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. A água aqui estava feroz, amados, todos os dias da cega. Veja bem, então eles pararam ali devido àquela situação. E veja bem, o rio Jordão, ele estava transbordando e as forças das águas estavam tão fortes que eles ficaram acampados ali e ali 3 dias esperando que algo viesse a acontecer, mas nada acontecia. Meus amados irmãos em Cristo, já pensou você estar ali orando, jejuando? Você está convicto de que se você jejuar e orar por 3 dias, por esta causa, você vai receber sua vitória? E você ora e jejua e a vitória não chega. Ei, meus irmãos, tem muitas pessoas que param, que desistem, que xingam, que falam. Tem muitas pessoas que tomam atitudes erradas. Tem aqueles também que Deus está constantemente falando, mas ele continua ali cuidando, ali tratando do seu pecadinho, com ele escondido, camuflado, porque está agarrado a ele e não quer largar. Ele escuta todo dia Deus falando, Deus tem usado N situações para falar com ele, e tem falado a ele, mas ele não, e ela não querem mudar. Recebe um espírito de engano, que ela diz, não, mas eu vou à igreja, eu oro, eu sigo direitinho minha vida cristã. Isso tudo não vai levar ninguém para o céu, querido. O que nos leva para o céu é o quê? É uma decisão concreta, real, sincera. Amém? É a gente verdadeiramente buscando todo dia intimidade com o Espírito Santo, se declarando para Ele, dizendo, Pai, hoje me faz um crente, hoje me faz um cristão transformado pela Tua palavra. É pegar esta palavra, colocar em prática na nossa vida, é pegar esta palavra e viver no nosso dia a dia, seja no trabalho, na rua, aonde nós estivermos, as pessoas olharem assim e falar, esse é diferente, essa é diferente. Por que eles são diferentes? Porque eles fazem a diferença. Por isso que são diferentes. Você entendeu? Então aqui, veja bem, eles ficaram 3 dias se consagrando, orando, jejuando, mas nada aconteceu. Eles tinham 2 alternativas. A primeira, ou eles ficavam ali acampados, esperando as águas baixarem, ou então eles teriam que enfrentar a fúria das águas. Amados, por preguiçoso, por incrédulo, por acomodado, por desanimado, para o derrotado, a primeira escolha é a certa. Não, vamos ficar aí. Vamos montar nosso acampamento aqui, vamos procurar sobreviver na beira desse rio e vamos esperar o tempo. E aí o que acontece? De manhã, bem cedo, Josué e os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento. Então veja bem, 3 dias depois, os oficiais, aqueles que ficavam na guarda, aqueles que ficavam ali, de vigilância sobre seu povo, essas pessoas então fizeram uma observação, um levantamento para ver como que se encontrava. Preste bem atenção nesta palavra. Em algum momento da vida, todos nós teremos que enfrentar o nosso Jordão. E muitas vezes esse Jordão vai estar em fúria na nossa vida. Amém? Então muitas vezes nós vamos ter grandes jordões nas nossas vidas, violentos, para destruir nosso casamento, para destruir a saúde de um ente querido, que veio para nos endividar. Muitas vezes nós vamos ter que enfrentar esses jordões, certo? E veja bem, sabe por que algumas pessoas são diferenciadas e se tornam conquistadoras das promessas de Deus? Sabe por quê? Porque algumas pessoas enfrentam a fúria do Jordão e chegam do outro lado aonde está as promessas de Deus. Que aqui nós aprendemos o quê? Com Deus, o nosso Deus nos ensina aí que aqui a gente tem que enfrentar os problemas, que a gente não pode se acovardar e simplesmente achar que a gente vai ficar ali de boa e uma hora nosso Deus vai vir e vai nos socorrer. Queridos, em nome de Jesus, nós temos que acordar para a vida.
Em nome de Jesus nós temos que nos posicionar. Amados, olha, se você está com problema no teu casamento, não é a separação que vai resolver o problema, porque se amanhã ou depois se arrumar um outro cônjuge, aquele espírito que entrou para dividir teu casamento, ele vai atacar o segundo, o terceiro, o quarto, seja quantos você tiver. Entendeu? A situação o quê? É enfrentar o problema. Se você está com uma enfermidade, você tem que se posicionar. É ir ao médico, fazer o acompanhamento todo necessário que o médico assim fizer para você, mas você nunca se entregar. Você nunca simplesmente aceitar a derrota. Não. Tem muitas pessoas que são ceifadas, que são derrotadas e destruídas porque ficam dando ouvido para o diabo. Veja bem, você recebeu o diagnóstico médico. Qual é o diagnóstico médico? O médico vai tratar a doença para quê? Para você ser curado. A partir do momento que essa doença não foi resolvida através dos médicos, de exame, da medicação, que tudo foi colocado para você, é porque essa doença passou a ser uma doença espiritual. E aí o que é que você tem que fazer? Exercitar a tua fé. Amém? Se colocar diante de Deus e buscar a cura diante do Senhor. Veja bem, lembra da mulher do fluxo de sangue? Há 12 anos aquela mulher estava padecendo, não é verdade? 12 anos aquela mulher estava vivendo naquele calvário. Gastou todo o seu dinheiro com os médicos, visitou todos os médicos que ela podia. Veja bem, ela fez certa. Ela pegou, foi aos médicos, tomou os remédios, mas nada resolveu o seu problema. Por quê? Porque o problema daquela mulher era espiritual. E aí ela vai até Jesus, enfrentou uma adversidade tremenda, enfrentou o Jordão dela, que estava numa tempestade tremenda, porque ela era uma mulher, ela não poderia nem estar naquele lugar. Ela tinha que estar fora da cidade, porque era considerada imunda. Ela teve que enfrentar o preconceito do machismo da época. Ela teve que enfrentar uma multidão de homens que cercava Jesus. E ela foi entrando e foi enfrentando tudo e todos, até chegar perto de Jesus e toca na orla de Jesus. E ali aquela mulher, ela é curada. Você está vendo, amados? O Senhor nos ensina como que nós devemos buscar. Amém? Por isso, em nome de Jesus, se coloque diante de Deus.